E um monte de notícias, e um monte de notícias, na verdade, na tarde dessa sexta-feira, depois aí de uma manhã pouco animada, a gente vem com notícias sobre Patrick e Moisés, a gente precisa falar desses assuntos, além disso, Rodinei também, respostas do Flamengo e respostas também de Germancano, sobre ele, informação, inclusive, sobre a contratação de Germancano, que é importante da gente ser falado aqui, além de Marcos Paulo e a vergonha que tá passando na Europa. Isso precisa ser falado aqui, o lado bom e o lado ruim disso. Giro de notícias. Bem, seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Vamos para as notícias. A gente começa com a matéria do jornal O Jogo, lá de Portugal, onde Marcos Paulo está atuando. Lembrando, Marcos Paulo saiu do Fluminense de graça. Eu vou usar bastante aspas aqui no de graça, mas ok. Porque vocês vão entender já já. Marcos Paulo saiu daqui de graça para o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid emprestou para o Famalicão de Portugal. E aí saiu uma matéria no jornal O Jogo falando sobre Marcos Paulo no Famalicão. Bem, vamos lá. Quando eu ler o título, você já vai entender o porquê que eu fiz o entre aspas aqui de graça. Custou 9 milhões de euros ao Atlético de Madrid, mas Ivo Vieira reconhece. Outros têm rendido mais. Isso é uma matéria, Ivo Vieira é o técnico do Famalicão, e é uma matéria falando sobre Marcos Paulo no Famalicão. E aí eu sei que te chamou a atenção 9 milhões de euros ao Atlético de Madrid, né? Bem, na matéria aqui, a matéria até curtinha e tal, tem um trecho aqui da fala do treinador do Famalicão, tá? Os jogadores que valem 1 centavo, né? Ou 10 milhões valem o mesmo. O que me faz tomar as minhas decisões é o desempenho no treino e no jogo. Os que têm estado em campo têm rendido mais. Tem a ver com rendimento, não escondo. Se ele desse mais que os outros, naturalmente jogaria. E a matéria diz que custou 9 milhões ao Atlético de Madrid. Vamos para duas coisas aí. Primeiro, por que eu botei o entre aspas de graça? Porque quando eu falo aqui por várias vezes, meu amigo, não existe jogador bom de graça. Jogador bom, né, com mercado de graça. O que eu quero dizer com isso? Marcos Paulo saiu de graça do Fluminense. Acabou o contrato, ele foi embora. Pro Atlético de Madrid, 9 milhões de euros de luvas, provavelmente, que foi o que o empresário cobrou para poder, cobrou para poder assinar com o Atlético de Madrid. Ele é o dono, entre aspas, né, do próprio passe, ele vende para quem ele quiser. Um valor absurdamente alto, tá? A FIFA, por sinal, tem que ficar de olho nisso. Porque já tá de olho nisso, eu vi até uma matéria essa semana falando que tá de olho, porque 9 milhões de euros é valor de transferência entre clubes, não é valor de luvas, de comissão de assinatura, enfim, mas é o que mostra o que acontece quando não se tem contrato mais com o jogador, e é um jogador que não tem ali nenhum carinho, boa vontade, enfim, não precisa ter, mas seria o ideal que tivesse, né, com o clube que formou. No caso de Marcos Paulo, ele sai de graça do Fluminense porque não tinha mais contrato, não quis renovar o contrato, para ganhar 9 milhões de luvas do Atlético de Madrid, aparentemente. E bem, todo mundo vai dar aquele sorrisinho de canto de boca, mesmo que você odeie toda a situação e etc, e você acha que foi um erro completo do início ao fim, você sabe que Marcos Paulo também foi otário na situação. E aí você dá um sorrisinho de canto de boca, assim, quando você vê que Marcos Paulo não está sendo utilizado. Ele foi titular apenas 4, 5 vezes. Nos 3 primeiros jogos, depois só foi titular mais 2 vezes, saindo sempre ali no intervalo do jogo, e depois não foi mais titular, jogou poucos jogos pelo Famalicão. Isso pelo Famalicão, não é pelo Atlético Madrid, pelo Famalicão. Bem, eu sei que você dá um sorrisinho de canto de boca e fala, vai, otário, não fez gol nenhum, não ajuda em nada o clube, criticado. Sim, tem esse lado meio bom, né, esse lado vingativo nosso, obviamente. Mas tem um lado ruim, que é o nome da base do Fluminense. Marcos Paulo era tido aqui como uma grande revelação, principalmente no futebol português, onde ele era da seleção de base de Portugal. Tem que lembrar isso. Isso não chega tanto assim não, até porque é uma situação só, mas mancha um pouquinho a história da base do Fluminense. A gente tem que torcer, infelizmente, quando a gente vê Gerson e vê Pedro, a gente tem que, lá no fundinho que a gente tem que comemorar um pouco da base estar rendendo. A base do Fluminense, quando vende o jogador tem que dar muito certo. Pra quê? Pro nome de Xerém ficar um pouco melhor. Aliás, o nome já é muito bom, né? Pro nome de Xerém ficar ainda melhor.
quanto mais jogadores saem da base do Fluminense e não rendem lá fora, isso mancha um pouco o nome da base do Flu, entendeu? Mas no caso de Marcos Paulo, é isso que tá acontecendo, a gente não tem controle. Aparentemente o cara tá numa lentidão absurda pra jogar futebol, nada que a gente já não tivesse visto aqui. Bem, vamos para outra matéria, agora a gente entra no assunto contratações. Vamos lá. Atualizações, duas atualizações do portal Saudações Tricolores. Rodinei. Fluminense recebeu a resposta do Flamengo, a contraproposta do Flamengo. A contraproposta não, a resposta do Flamengo mesmo. Hoje o Flamengo só quer vender. Era algo que a gente já imaginava. O Flamengo já tinha recusado há pouco tempo atrás uma investida americana, né, sobre o jogador. E basicamente o Fluminense recebeu nesta sexta-feira a resposta de que só desejam vender. Quando o Flamengo recebeu essa proposta lá do Charlotte FC, foi de $500 mil. O Flamengo recusou. E pediu $1 milhão para liberar o jogador pro time lá dos Estados Unidos. E aí, qual que é o negócio? Teve uma reportagem no jornal O Dia, e eu até agora vi isso em matérias, né? Algo que eu já imaginava que pudesse acontecer, mas agora vi informação mesmo, de que o Flamengo vai jogar duro pra liberar pro Fluminense. Se $500 mil, ele não vai liberar por menos do que liberaria lá pra fora, e talvez libere por mais. Não custa a gente lembrar, Rodolfo Landim foi reeleito presidente do Flamengo agora, e já na gestão Rodolfo Landim e na gestão Mário Bittencourt, houve um embate do Fluminense aceitando vender até mesmo por menos lá pra fora, pra não vender Pedro pro Flamengo. Então, obviamente, isso é lembrado. Já vi torcedores flamenguistas, nem aqueles torcedores irracionais, totalmente não, mas torcedores racionais flamenguistas mesmo, reclamando de uma possível comportamento da torcida de, manda Rodinei pra lá, porque a torcida do Flamengo não gosta de Rodinei. Eu até discordo muito dessa fala deles, né? O Rodinei tem um lateral bem ok pra Série A. E aí tinha torcedores falando, manda pra lá, é Rodinei, não sei o quê. E o cara, não, meu amigo, você tem... até vi o Tosa, por exemplo, que até um flamenguista que eu sigo lá no Twitter. Falando, cara, não, vocês têm que ter noção. Os caras fizeram das tripas coração pra não vender jogador pra gente, pra dificultar. Agora vocês vão querer facilitar a vida deles. Então há essa reciprocidade por lado do Flamengo de dificultar uma negociação por Rodinei. Na matéria do jornal O Dia, ainda coloca um ponto do Fluminense ser um rival direto na briga por títulos do Flamengo. Se a gente não considera rival, obviamente, eu não considero rival na briga pelo título brasileiro, não acredito num título brasileiro do Fluminense, não é esse o ideal nesse ano, ideal no sentido de alcançável, né? A gente tem que lembrar que no Campeonato Carioca as duas últimas finais foram Fla-Flu, e o Flamengo, do outro ano, né, ficou muito perto de 2020 de perder a final. E nesse ano o Fluminense ficou pelo gol fora de casa de não disputar a semifinal da Libertadores com o Flamengo. Então disputaria o título mesmo. Foi um rival na briga pelo título da Libertadores. A gente caiu no gol fora de casa pro Barcelona de Guayaquil e, se passando, pegaria o Flamengo na semifinal. Na Copa do Brasil a gente ficou um pouco mais distante, mas eles caem na semi e a gente cai nas quartas. No Brasileirão foi a disparidade maior. Então é um rival por títulos mesmo. O Fluminense... acho que não tá na bandeja ainda que o Flamengo tá, né? Não vou usar a palavra que eles curtem, porque eu acho que Atlético Mineiro e Palmeiras já estão lá junto com eles e talvez o Corinthians esteja ali no intermediário. Mas o Fluminense é quem tá na porta ali, ó, batendo pra tentar entrar nesse grupo de brigar por títulos. Então, obviamente, o Flamengo vai dificultar o negócio. Não esperem, ainda mais o Rodolfo Landim é recém-eleito, não esperem um jogo fácil pela contratação de Rodinei, não. Vamos ver como é que vai seguir, né? Há uma boa relação entre as diretorias, mas não muito pra transferência de jogador. Germancano. Saímos do Flamengo, vamos pro Vasco agora. Mas Germancano não tem nada a ver mais com o Vasco, né? Bem, o Fluminense, segundo a matéria do Saudações Tricolores, é isso que eu não entendi, tá? O Fluminense aguarda a contraproposta por Germancano. É a notícia que eu trouxe ontem aqui no Raiz Tricolor, naquele vídeo que eu atualizei todas as transferências. Ainda tá válido aquele vídeo, tá? Não mudou muita coisa, não. Não mudou nada, praticamente, né? Só mudou que o Rodinei só quer venda, mas acho que eu falo isso lá. Então, assim, na matéria de Saudações Tricolores diz isso, que a contraproposta deve vir ano que vem, semana que vem. Só que há uma matéria do Jornal Lance, sem assinatura, não tá assinada a matéria, dizendo que a informação dada inicialmente pelos Saudações Tricolores, confirmada pelo Lance, de que Germancano enviou essa contraproposta pro Fluminense. Só que eu não achei onde tá essa informação de que chegou a contraproposta. Enfim, o Jornal Lance colocou que chegou a contraproposta, não coloca números, não tem valores, mas vamos aguardar. Sobre Germancano,
Vale destacar que o Thiago Lima, que é do GE, né, o Noel, que é do GE, falando ao Sport TV, disse o seguinte: é Cano ou Goulart? É um ou o outro. O Cano deu uma esfriada por causa do interesse do mundo árabe e o Goulart tá esquentando. Mas basicamente o que o Thiago Lima tá falando é o seguinte: se encaminhar a contratação de Ricardo Goulart, Germancano não vem. E isso bate e complementa aquela informação que eu dei ontem, de que o Fluminense quer no máximo 7 reforços. E se a gente pegar a listinha que tá no momento ali do Fluminense negociando, são 8. David Duarte, Pineda, Felipe Melo e William Bigode, você não tá praticamente contratado nesses daqui. E você ainda tem Rodinei, Cristiano, Germancano e Ricardo Goulart. 8 jogadores. Então, obviamente, um desses aí deve rodar. O Fluminense já deve contar que um desses não deve ser aceito a sua proposta. Então é isso. O cenário hoje é esse. O Fluminense tem otimismo para acertar o caso de Ricardo Goulart. Tá com uma proposta boa, uma proposta legal e etc. E no caso de Germancano, ainda aguarda a contraproposta do jogador. Tá negociando com os dois. O que resolver ali, a prioridade me parece ser Ricardo Goulart. Resolvendo e funcionando, traz um dos dois o que resolver. E pra gente fechar, Patrick e Moisés, matéria do Globoesporte.com, do GE. Globo, do Thiago Lima também, do interesse do Fluminense em Moisés e Patrick, só que os nomes não serem prioridade no Fluminense. A matéria, na verdade, ela é baseada numa entrevista que Abel Braga deu pra Rádio Grenal, lá do Rio Grande do Sul, em que ele falou o seguinte, vai abrir aspas aqui pra Abel Braga, tá? Fiz um comentário que eu até falei pro presidente do Fluminense que eu queria jogadores que trabalharam comigo. Por enquanto, é tudo possibilidade. Gostaria de ter o Moisés, do Patrick, já houve conversas, estão tendo conversas com o Flamengo pelo Rodinei. São 3 jogadores de muita velocidade e força. Não são jogadores para fazer coisas excepcionais, mas são firmes. Quem tá pedindo o Fluminense deveria ter uma cara. Esse dia eu fiz um comentário até na TV mesmo. Eu não vou falar aqui até pela ética, né? Mas o Fluminense não sabe o que quer em relação a treinadores. Trouxe Diniz, Odair Hellmann, Roger Machado e agora Abel. Pô, Diniz não foi... Tudo bem, Paulo Angione já tava, mas não era a filosofia da atual gestão. E ignorou Oswaldo de Oliveira nessa conta. A sequência Odair, Roger e Abel deixa muito claro o estilo de jogo que o Fluminense quer. Me surpreende um pouco na idade. O Fluminense vinha com Odair e Roger, que são jovens. Abel já é bem daqueles mais cascudões. Isso talvez seja uma mudança de perfil. Mas a forma de jogar tá resumida dos últimos 20, 21 e 22. Tá? Pelo menos que a gente projeta pra 22. Tá resumida nessa frase aqui de Abel Braga. Qual é a forma de jogar do Fluminense que ele quer? Não são jogadores de fazer coisas excepcionais. São firmes. O Fluminense quer uma forma de jogar firme, competitiva, que vai brigar por todos os jogos. Mas não necessariamente fazendo coisas excepcionais. Aí você vai para o que o Mário Bittencourt fala que custa muito dinheiro e etc. Sobre Moisés e Patrick, tá? Para poder fechar esse vídeo aqui também. Qual que é a situação? Patrick tem contrato com o Inter ainda. Abel quer, mas eles não são prioridades. Né? O Fluminense já trouxe Felipe Melo para a posição de Patrick, ele só entra na conversa por causa do pedido de Abel Braga. A negociação de Patrick é mais complicada, ele tem contrato ainda com o Inter, tá um imbróglio lá deles de querer de repente sair do Internacional e tal, porque a torcida quer uma reformulação do elenco, mas Patrick tem muito mercado. Então o Internacional não liberaria tão fácil o jogador, seria uma liberação muito complicada. Talvez renovar o contrato com o Inter, o Fluminense conseguir um empréstimo para dar essa desafogada de lá, uma troca, não sei, não temos informações sobre isso. Então a situação de Patrick é muito complicada, e a de Moisés mais ainda. A de Moisés mais ainda. Eu vou botar pra tocar aqui um áudio do que o Barbaço me mandou. Você fala, Gabriel, mas é do Inter. Exato, você vai entender por que eu vou botar pra tocar aqui um áudio que o Barbaço mandou falando da situação de Moisés no Internacional. Vou botar aqui, ó. Eu perguntei a ele porque Moisés é do Bahia, tá emprestado pro Inter. Então, ouve aí só o que ele me mandou em áudio. Eu nem falei com ele que ia divulgar esse áudio, mas acho que não tem problema, né? O Bahia tem contrato com ele até o final do ano. Mas se ele voltar, tem uma cláusula de renovação automática. Mas o Inter pode pagar 3 milhões por 15% de Moisés. E aí ficaria com ele em definitivo, porque já comprou outros 15% por 2 milhões e 250 mil. E a tendência hoje é que o Inter pague esse valor, entendeu? E aí ele passaria a ser jogador do Inter. Mas por enquanto é do Bahia. 3 milhões que o Inter pagaria. Liberaria Moisés fácil? Claro que não. Ele voltando pro Bahia,
Aí seria uma opção, talvez, pro Fluminense entrar nesse negócio. Eu não gosto muito de Moisés, tá? Moisés já desdenhou do Fluminense no ano passado, e não é só por isso, não. Não acho um jogador bom. Não gosto do jogador. E ainda tem uma polêmica lá de trás, etc. Dele, de Marquinhos Gabriel, que fase do Fluminense, hein? E aí, no caso de Moisés, talvez a chance do Fluminense nessa negociação seria ele voltar pro Bahia, o Bahia não tem condições, quer fazer alguma coisa ali com ele, porque caiu pra Série B, e aí o Fluminense tentar negociar um empréstimo com o Bahia, ou talvez uma compra por um valor um pouquinho mais baixo. Mas como o Inter já adquiriu parte dele, deve ficar com adquirir o resto também, e aí não faria sentido o Inter adquirir, pagar 3 milhões agora em 15%, para poder depois repassar por empréstimo. Enfim, ao que parece, a Moisés só entra em jogo para poder negociar, segundo a matéria do GE, se o Cristiano, que é do Sheriff, o time da Moldávia, recusar a oferta. Aí o Fluminense entra para tentar uma proposta pro Internacional ou pro Bahia pelo jogador. É isso. Até a próxima. Valeu.